Quase 30 anos depois de encontradas na vala clandestina de Perus, zona norte da capital paulista, centenas de ossadas ainda não foram identificadas. Para entender um pouco mais sobre esse caso e acompanhar as análises, moradores do bairro visitaram o Laboratório de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp. A visita faz parte da segunda semana de Direitos Humanos de Perus. A reportagem é de João Miyagi. Depois houve Essas pessoas moram em Perus, na zona norte de São Paulo. Em 1990, o bairro ganhou destaque por causa da descoberta de uma vala clandestina no cemitério Dom Bosco, onde foram encontrados 1.049 corpos enterrados, a grande maioria sem identificação. A suspeita de que entre essas ossadas estejam a de 41 desaparecidos políticos. Hoje, esses moradores de Perus vieram conhecer o laboratório do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp e ver de perto o trabalho de identificação dessas ossadas. Regina Célia mora no bairro desde 1970, quando tinha 9 anos de idade. Para mim, a maior felicidade é quando era o dia dos finados, porque onde movimentava o pedacinho da caiu. O trabalho é imperioso, é um trabalho grandioso. E a gente precisa saber e precisa ter mais estrutura para isso aqui. Então, para a gente não tinha a menor ideia, a gente só via isso na vala, lá no bairro. Saber do tamanho do trabalho dessas meninas, desse pessoal aqui é impressionante. Conhecer para não repetir. Das 1.047 caixas com as ossadas que estão no laboratório, 673 já foram analisadas. 60 amostras ósseas foram separadas para a análise genética. Nós temos um filtro, né? À medida que a gente está abrindo as caixas, a gente está vendo que é um universo de pessoas, né? Nós temos homens, mulheres, jovens, pessoas mais velhas, crianças, né? E parte delas não está dentro desse perfil de desaparecidos políticos que estamos procurando, né? Então, os esqueletos que contemplam esse perfil, homens ou mulheres jovens e com algumas características, são eles que vão ser selecionados para fazer um exame de DNA. A visita foi também oportunidade para pesquisadores e moradores trocarem impressões sobre a violação de direitos humanos no passado e na atualidade. Acho que a maioria desses corpos que estão aqui são de jovens negros da periferia. Tem os presos políticos também, mas a maioria são de corpos descartados, né, do esquadrão de extermínio, que até hoje continua isso. Seu Toninho era o administrador do cemitério na época da descoberta da vala. Hoje foi a primeira vez que ele reviu as ossadas. Estava emocionado e satisfeito de saber que finalmente as investigações estão andando. Hoje eu posso dizer que eu sinto mais satisfeito, mais realizado pelo que eu estou vendo aqui, né? Porque antes eu já ouvia dizer que aqui elas estavam muito bem condicionadas e cuidadas. O meu esforço e a minha coragem foi tanta, eu me dediquei parte da minha vida para chegar a esse ponto que nós chegamos de identificação dos militantes políticos. Além da visita e das discussões sobre direitos humanos, outro objetivo do encontro é fazer com que mais pessoas conheçam esse trabalho e formem redes de defesa pela continuidade das investigações. Para que esse trabalho não seja interrompido, a sociedade civil tem um papel fundamental de cobrança. Os familiares já vêm fazendo isso há muito tempo, nunca desistiram de fazer isso. Mas essa é uma responsabilidade de todos nós. E os moradores de Peru sabem disso. E acho que faltava ainda conhecer um pouco mais a fundo o que está acontecendo para poder fazer essa defesa de uma forma mais forte, mais qualificada nas suas lutas diárias. Nosso assunto agora são os direitos das mulheres. Para a maioria da população brasileira, as mulheres que cometem aborto não devem ir para a cadeia. A constatação vem de uma pesquisa encomendada pelo grupo Católicas pelo Direito de Decidir e mostra que a criminalização do aborto vem sendo cada vez mais rejeitada. Especialistas no assunto acreditam que quanto mais se discutir sobre aborto e políticas públicas, mais rápido o tabu será quebrado. A reportagem é de Vanessa Nakazato. O aborto é legalizado no Brasil em 3 situações: estupro, gravidez de feto com má formação cerebral e gravidez de risco para a mãe. Tirando estas exceções, de acordo com o Código Penal brasileiro, a mulher que provoca aborto em si mesma ou consente na realização do aborto comete um crime.
está sujeita a pena de 1 a 3 anos de prisão. A pesquisa realizada em fevereiro, a pedido do Grupo Católicas pelo Direito de Decidir, mostra que 64% dos entrevistados são contra a prisão de mulheres que recorrem ao aborto. O percentual é 5 pontos maior em relação à pesquisa feita em 2013. É um número considerável porque se trata de mudança de mentalidade e esse é um processo muito lento. Eu acho que o aumento da consciência da população e essa tendência de respeitar a decisão da mulher sobre a reprodução, eu acho que se deve a um debate maior que nós temos na sociedade. O problema, segundo as especialistas, é que o Congresso Nacional não reflete a opinião da sociedade e apresenta projetos de lei e emendas constitucionais que atacam cada vez mais a autonomia das mulheres. Como a proposta de emenda constitucional 29 de 2015, que torna inviolável o direito à vida desde a concepção. O texto está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se for aprovada, as mulheres podem perder o direito ao aborto até nos 3 casos em que ele é legalizado. As consequências é que a gente vai ter mais morte materna, né? Porque ao não conseguir fazer na rede pública em condições seguras de saúde, essas mulheres vão recorrer a práticas inseguras, que é a maioria dos abortos que a gente já tem hoje. E essas mulheres que recorrem, as mulheres que têm dinheiro procuram clínicas que têm condições de realizar um aborto seguro. As mulheres que não têm dinheiro e as que morrem em decorrência de aborto inseguro, são as mulheres jovens, negras e pobres, porque aí tem um recorte de classe também, né? 237 famílias da ocupação Mauá, no centro de São Paulo, correm o risco de serem despejadas. Uma liminar da Justiça determinou a reintegração de posse do prédio onde elas vivem, que fica em frente à Estação da Luz. Há 10 anos, Edneide mora aqui na ocupação Mauá com 3 filhos e o marido. O aluguel tá o quê? Um quarto se paga R$1.000 e para você pagar você tem que ter o dinheiro 3 meses de depósito. Quem vai ter R$3.000 de depósito assim na hora para dar? Ninguém. Este prédio, que já foi um hotel, ficou abandonado e degradado por 20 anos. Ele foi ocupado em 2007 por 237 famílias, cerca de 1.200 pessoas que não tinham mais como pagar aluguel. Juntos, restauraram parte do imóvel com o próprio dinheiro e transformaram completamente este espaço. Agora, até o mercadinho tem aqui. Nós entramos aqui, era só lixo. Tinha vários lixos, tudo era topetado até embaixo, um buraco cheio de água. Aí nós fomos tirando de caçamba, de carroça, pintamos, botamos estaco que não tinha, botamos azulejo, arrumamos um banheiro que não tinha. O objetivo de todos estes moradores era contar com a ajuda do poder público para que o edifício Mauá fosse reformado e se tornasse um condomínio de moradia digna. Com 2 quartos, né, sala, cozinha, banheiro, que aqui é comunitário, banheiro, né, usa 6 famílias cada banheiro. O tão esperado apoio à ocupação Mauá chegou na gestão de Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo. Em 2013, o então prefeito decretou que o prédio seria de interesse social e depositou 11 milhões de reais para a compra do edifício. Mas um perito indicado pelo juiz do processo fez uma reavaliação e considerou que o imóvel vale praticamente o dobro, 21 milhões de reais. Ele avaliou praticamente da maneira que ele quis. Ele entrou, não subiu em andares nem andares, acertou a caneta e que valia 20 e tantos milhões e pronto. E isso foi o que ele fez. Quando nós recebemos essa notícia, a gente fica apreensivo. Por quê? Porque as famílias estão vivendo aqui, não é porque eles querem. Eles estão vivendo aqui porque tem necessidade de morar. A gente vê o direito sendo mais uma vez massacrado e pisado. As famílias que moram na ocupação Mauá contribuem com R$200 por mês para as despesas com água e manutenção do prédio.
Como a renda familiar aqui é entre 1 e 2 salários mínimos, os moradores afirmam que, se a ordem de reintegração de posse for mesmo cumprida, serão mais centenas de cidadãos nas ruas de São Paulo, já que não têm condições de pagar aluguel. Eles não podem jogar nós assim na rua. Aí eu vou para a prefeitura ficar lá, acampada lá com eles, lá, até eles, né, ver onde coloca a gente, que é isso que eles querem nós na rua. Este foi o Panorama de hoje. Você acompanhou aqui uma análise sobre as ações do programa Redenção do prefeito tucano João Dória, na capital paulista. Viu também a mobilização contra o projeto de lei do Senado, apelidado de queima de arquivo, que autoriza a destruição de documentos depois de digitalizados. E a situação de mais de 200 famílias que correm o risco de ser despejadas da ocupação que recuperaram e transformaram em lar. No Panorama é assim, informação com participação popular. Até semana que vem.